What's good, people? Welcome to our 3 days challenge. Nesses 3 dias, de forma bem direta, eu vou compartilhar com vocês alguns segredos importantes para você que acha que está no nível básico, intermediário ou até para quem nunca estudou inglês e está começando do absoluto zero. Eu vou mostrar o que realmente funciona para você finalmente conseguir se comunicar em inglês de um jeito leve, seguro e sem travar. Muita gente já investiu tempo e dinheiro em cursos tradicionais, mas continua sem conseguir se virar lá fora, sem entender o inglês falado ou pior, sentindo vergonha na hora de conversar. Para mim, o inglês foi a chave que abriu inúmeras oportunidades. Eu ganhei bolsa de estudos nos Estados Unidos, me formei lá, estudei empreendedorismo na Austrália e até realizei o meu sonho de conhecer o Michael Jordan, meu ídolo de infância. Só de lembrar disso, eu vejo como o inglês me permitiu chegar em lugares que, sem o idioma, teriam sido praticamente impossíveis para mim. Além disso, 2 irmãs minhas foram contratadas pelo Google e uma delas até trabalha na filial da Austrália. Sem fluência, essas portas jamais teriam sido abertas. E é isso que eu quero despertar em vocês, a consciência de que o inglês não é só um plus, ele é um elemento transformador na vida pessoal e profissional. E por falar em viagens, a Carol, que já rodou o mundo todo, viveu 2 experiências completamente diferentes na mesma Londres. A primeira vez sem quase falar inglês, dependendo de um guia, e a segunda com muito mais fluência, imersa de fato na cultura. Ela me contou que parecia conhecer 2 cidades diferentes, e é isso que o inglês faz. E durante esses 3 dias, além de compartilhar um pouco do meu método com vocês, a minha segunda missão é provar de uma vez por todas que você é 100% capaz de aprender a se comunicar em inglês de maneira fluente. Independente da sua idade, de você achar que não tem boa memória, de que não leva jeito para aprender idiomas, ou que acabou perdendo uma janela de oportunidade porque você não estudou inglês desde criança. Eu me lembro muito bem da época em que eu estudei em um curso de inglês tradicional. Eu tive vários amigos que passaram pela mesma experiência. Sabe aquele lance de passar 2 horas só falando de verbo to be, decorando lista de cores, utensílios de cozinha, animais, e no fim a gente pensava, caramba, será que é só isso? Fica decorando e decorando. Parecia que a gente estava ali mais para dizer que a gente estava no nível intermediário ou no intermediário avançado do que para ter um resultado de verdade, sabe? Depois de uns meses era nítida a frustração. Todo mundo chegava cheio de esperança, achando que ia finalmente destravar no inglês e acabava saindo com a sensação de que não evoluiu nada. Eu mesmo me perguntava, será que o problema é comigo? Será que eu não tenho jeito para aprender inglês? Só depois eu vi que essa dúvida não se passava só pela minha cabeça. É algo comum para quem segue o modelo antigo de estudo. E não para por aí. E o que me fez cair ainda mais na real foi quando eu reencontrei uma conhecida de longa data. Ela estava toda empolgada me contando que era professora de inglês num curso tradicional. Eu fiquei curioso para conversar com ela em inglês, né? Só que quando a gente começou a falar inglês, ela travou, ficou envergonhada e voltou para o português rapidinho. E ainda confessou frustrada que tinha dificuldade para se comunicar com fluência, mesmo dando aula de inglês. E aquilo mexeu comigo, tá? Ela disse que nunca tinha aprendido a falar de forma natural. Foi ali que caiu a minha ficha. A maioria dos professores que realmente falam inglês fluente não aprendeu por esse método engessado. Eles geralmente moraram fora, tiveram contato com nativos ou sem querer foram expostos a um método de imersão, diferente do que se faz nos cursinhos. Essa situação toda me fez mergulhar no universo de quem realmente aprende a falar inglês de forma definitiva. Eu percebi que quem domina inglês de verdade ou teve experiências de imersão, que é morar fora, consumir conteúdo autêntico, ter contato real com nativos, ou acabou se expondo a um método que reproduz essa imersão mesmo estando no Brasil. Quanto mais eu estudava e comparava com as frustrações dos meus amigos, mais eu vi que gramática pura não resolve. É como tentar aprender a nadar só lendo um livro de técnica. Decorar lista de palavras faz você esquecer quase tudo em uma semana. Exercícios de preencher lacunas não criam fluência, só dão a impressão de que você estudou, mas não geram confiança na hora de falar. Falando em memorização e em como o aprendizado de um idioma realmente funciona, eu quero aproveitar para explicar a famosa curva do esquecimento, os 3 tipos de memória, de curto, médio e longo prazo, e a teoria de Stephen Krashen sobre a aquisição de idiomas, que deixa claro o porquê de decorar regras gramaticais não ser o caminho mais eficiente. Começando com a curva do esquecimento, a curva de Ebbinghaus e a natureza do esquecimento. O psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, ele conduziu estudos pioneiros sobre a memória no século XIX, e ele descobriu o que hoje chamamos de a curva do esquecimento. Basicamente, ela mostra que logo após aprender algo novo, nossa
nossa taxa de retenção cai drasticamente se não houver revisões e práticas constantes. Nos primeiros dias, o esquecimento pode ser tão acentuado que você perde a maior parte do conteúdo estudado. Com o passar do tempo, se não houver estímulo ou repetição, aquela informação praticamente desaparece da sua memória. E isso vale especialmente para idiomas. Quando você só decora a lista de palavras ou faz exercícios mecânicos de gramática sem colocar aquilo em prática ou revisitar o conteúdo de forma inteligente, por exemplo, com exposição a contextos reais e diálogos reais, a tendência é que seu cérebro descarte o que não reconhece como relevante. É por isso que a maioria das pessoas que passam por métodos tradicionais de ensino simplesmente não retém quase nada. Decorar por decorar não gera significado. O cérebro precisa de pistas contextuais para que a retenção aconteça, e isso só acontece quando você se imerge da forma correta no idioma. Agora vamos para Stephen Krashen e a hipótese do monitor. O Stephen Krashen ele é um dos maiores especialistas em aquisições de segunda língua e propõe que o aprendizado deve ser baseado em input compreensível, ou seja, você precisa receber informações que façam sentido, áudios, leituras, conversas numa dificuldade ligeiramente acima do seu nível de habilidade atual, mas ainda acessível. Dessa forma, o cérebro adquire o idioma de forma natural, como uma criança que aprende a falar antes de saber o que é sujeito ou predicado no português. E a hipótese do monitor, que é do Stephen Krashen, ela explica que o aprendizado de regras gramaticais por si só pode até ajudar como um monitor interno, ou seja, algo que você consulta em alguns momentos para checar se você está falando corretamente. No entanto, isso não gera fluência espontânea. Você não consegue se comunicar de forma natural apenas decorando regras e listas de vocabulário. O que gera fluência é a aquisição, e a aquisição acontece com exposição a contextos reais e entendimento do idioma em uso. Nem Albert Einstein dominaria um novo idioma só decorando regras. Se há uma coisa clara nessa discussão toda, é que o nosso cérebro precisa de contexto, prática e repetição significativa. Nem mesmo uma mente brilhante como a do Albert Einstein se beneficiaria de um método puramente baseado em decorebas de gramática, lista de palavras fora de contexto. Einstein era genial em lógica, matemática e conceitos teóricos, mas aprender um idioma exige um tipo de exposição que ativa áreas distintas do cérebro, relacionadas à fala, compreensão auditiva, interação social e padrões linguísticos. Esse método decorar regras ignora a forma como que as crianças adquirem uma língua materna e como que os adultos também podem aprender um segundo idioma, por meio de tentativa e erro, escuta repetida, exposição a situações diversas e conversas reais. Essa imersão gera conexões neurais profundas que deixam a estrutura da língua na nossa memória de longo prazo. Somente ter conhecimento de regras, por mais que ajude a refinar o que você já sabe, não vai tornar você fluente. Einstein, com toda a sua capacidade de raciocínio, ainda assim teria de se expor ao idioma de maneira significativa, ouvindo, interagindo e praticando constantemente para adquirir a fluência real. Para resumir, a curva do esquecimento nos mostra que precisamos revisar e usar o que aprendemos em contextos autênticos para não desperdiçar o nosso tempo. As memórias de curto, médio e longo prazo trabalham juntas, mas só fixamos realmente conteúdo com estratégias de revisão inteligente, associação significativa e exposição frequente. E como o Stephen Krashen afirma, não é decorando listas e regras soltas que se adquire fluência, é vivenciando o idioma em situações reais e compreensíveis. Portanto, se até um gênio como Einstein não teria sucesso apenas decorando regras e palavras soltas fora de contexto, nós, meros mortais, também não teremos. O caminho eficaz envolve contato genuíno com a língua, interesse pessoal, repetição estratégica e a transformação da prática em algo que faça sentido no dia a dia. Quando você adota essa abordagem, tudo se torna mais fluido, natural e duradouro. Nesses 3 dias eu vou mostrar para vocês uma forma de aprender inglês que não te obriga a ficar decorando gramática, não te enrola com 200 atividades de lacunas que não levam a nada, foca na prática de escuta, entendimento e aos poucos introduz a fala de maneira natural. O que eu quero é empoderar vocês para se comunicarem sem sentir que estão enrolando ou tendo que traduzir cada palavrinha na sua cabeça. E esse método é totalmente possível de aplicar mesmo se você nunca tiver estudado ou se for aquele caso clássico que já fiz 3 anos de curso mas continuo travado. Depois de ver essas situações, de conhecer tanta gente que passou anos sem evoluir e aquela minha colega professora que não se sentia confiante para falar, eu não quero que você continue patinando no mesmo lugar. Então me conta, qual que é a sua maior frustração quando você tenta aprender inglês? É não conseguir entender nativos falando rápido?
É achar que você até lê alguma coisa, mas não consegue formular frases ao conversar com alguém? É ter vergonha de falar e simplesmente travar? Compartilha aqui comigo, tá? Porque nesses 3 dias vamos esclarecer o que você de fato precisa fazer para sair do travamento, do nível básico e da insegurança para se comunicar. Responde aqui embaixo qual a sua maior dificuldade com o inglês. Se prepara que amanhã tem mais conteúdo e eu vou explicar detalhadamente o porquê que os métodos tradicionais não te levam à fluência e como que você pode mudar isso de forma prática. Assim como eu vi meus amigos passando anos sem evoluir e aquela minha colega professora que não se sentia confiante para falar, eu não quero que você continue patinando. Chegou a hora de destravar o seu inglês e aproveitar tudo que o idioma oferece. Nos vemos amanhã com mais dicas e técnicas para fazer você sair dessa bolha de inglês de cursinho e finalmente dominar uma forma de estudo que funciona de verdade. Até lá e não esquece de deixar seu comentário, hein? See you there!